A paz do Senhor, queridos. Amados, nós estamos aqui para gravar a lição de número 4 da editora CPAD, cujo título é Os Atributos do Ser Humano. Então falaremos hoje a respeito das atribuições dadas por Deus ao ser humano no ato da sua criação. Ok? Vamos lá então. O textuário dessa lição diz assim: Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Está lá no Salmo de número 32, verso 9. A verdade prática dessa lição nos diz: criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Glória a Deus. Vamos continuar aqui então. A leitura bíblica em classe dessa lição encontra-se lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, que vai dos versos 1 ao 10, tá? A qual não lerei para ganhar tempo aí. Então vamos partir para a introdução dessa lição. A introdução nos diz assim: na aula de hoje estudaremos os principais atributos do ser humano: espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Veremos que o homem, apesar da queda, continua a executar a missão que Deus lhe entregou no Éden. A desobediência humana não frustrou os planos divinos. Se Deus assim nos dotou, usemos cada um de nossos atributos para glorificá-lo. No aperfeiçoamento destes, leamos a Bíblia, oremos, vigiemos noite e dia, evangelizemos e exerçamos o amor cristão. Em suma, portemo-nos de tal forma para que o Pai Celeste seja exaltado eternamente através de nossas qualidades espirituais, psicológicas e físicas. Que o Espírito Santo nos abra o entendimento e leve-nos a conhecer as demandas e as reivindicações da Palavra de Deus. Ok? Então, como a gente acabou de ver, estaremos falando aqui sobre os atributos do ser humano, ou seja, qualidades que Deus deu ao ser humano assim que acabou de criá-lo. O ser humano foi criado por Deus, Deus criou o homem, e o mesmo Deus que criou o homem, que nos criou, dotou-nos de alguns atributos. E esse vai ser o ponto que a gente vai estar trabalhando aqui dentro dessa lição, tá? Para começar. Então é interessante aqui, já na introdução, a gente percebeu uma coisa. Como fora dito aqui, embora o pecado tenha adentrado o mundo, ou seja, o homem tenha pecado, isso não arrancou do homem essas capacidades. O pecado, embora tenha trazido sérios danos ao ser humano, à humanidade em si, mas esses atributos dados por Deus ao homem não foram arrancados com a chegada do pecado. O homem não parou de pensar, de raciocinar, o homem não parou de trabalhar, ou seja, as capacitações que Deus dera ao homem não foram do homem arrancadas com a entrada do pecado. Elas foram, eu diria, se seria o termo, adulteradas, elas foram minimizadas, né? Há qualidades no homem que hoje elas não conseguem ser exercidas de maneira plena, porque ainda há incrustada em nós uma natureza pecaminosa, e isso meio que altera, adultera, atrapalha o verdadeiro trabalho mais amplo, ou seja, isso impede, acaba inibindo, melhor dizendo, né, essa ação gloriosa do Espírito Santo de Deus na vida do homem, né? No caso daquele homem que não busca, que não teme a Deus e não anda nos seus caminhos. Então vamos começar aqui falando um pouquinho a esse respeito. Vamos partir para o primeiro tópico, que diz que é a espiritualidade humana. Então já há do comentarista aqui uma divisão, uma sequência, e nós vamos obedecer essa sequência para tentarmos entender tudo que está sendo passado a nós. Vamos lá então. A espiritualidade humana, primeiro tópico, nos diz: neste tópico, aprenderemos que o homem é também um ser espiritual. Vejamos, pois, a origem do nosso espírito, seu anseio natural por Deus e como ele pode ser revivificado. Então, o primeiro ponto aqui uma vez falando a esse respeito dos atributos humanos, a melhor coisa a se falar é a origem desses atributos. A gente sabe que vem de Deus, emana de Deus, Deus nos deu, mas quando é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Em que momento o homem recebera de Deus tais atributos? Então, em primeiro lugar, a gente percebe uma coisa,
que esses atributos, né, eles estão intrinsecamente ligados à nossa vida. E quando é que ocorreu o processo da nossa vida? A gente vai ver aqui Gênesis 2:7, né? Formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, é o que vai dizer para nós esse versículo. Então, no momento em que Deus soprou em nós, nas nossas narinas, o fôlego de vida, sim, não só naquele momento veio a vida em si, né, tá? Mas como também o homem passou a ser alma vivente. Isso é importante, essa ideia de uma alma vivente, o espírito ligado, atrelado juntamente à alma, nos mostra então, a partir da alma, o homem pondo em prática esses atributos, tá? Essas questões que Deus deu a ele. Então vamos falar um pouco sobre isso aqui. Primeiro sobre o tópico, a origem divina do nosso espírito. Então vamos falar um pouco sobre o nosso espírito, ok? Após formar Adão do pó da terra, o Senhor Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. A gente acabou de citar o versículo que já falamos. A partir daquele momento, o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, então, quando é que o homem recebera o Espírito? Foi a partir do sopro, tá? Lembrando, né, a gente focou alguma coisa na aula passada. Se você não assistiu, o link vai estar aí na descrição para que você assista e interaja também conosco. A gente viu na aula passada que a origem do Espírito, e eu estou frisando mais uma vez aqui, ela veio a partir do sopro. Tá? Aqueles que creem na tricotomia, que o homem é um ser tricotômico, ou seja, o homem é formado em sua composição essencial de espírito, alma e corpo, creem que no momento do sopro, quando Deus soprou, essa ideia, essa expressão soprar, já mostrando-nos a origem do espírito no homem. Tá? O espírito vem aí. E o homem, após o sopro, já esse espírito dentro do homem, o homem passa a partir dali a ser alma vivente, torna-se um ser. Lembrando que a expressão alma vivente, nefesh hayab no hebraico, dá-nos a ideia do ser do homem. Então, o homem passou, naquele momento, ele se transformou num ser vivo. A vida veio, e essa ideia da alma aponta para o ser deste homem. Então, a origem do nosso espírito. Nosso espírito vem de Deus, o sopro de Deus originou-nos o espírito que temos hoje, junto também à nossa alma. A partir daquele encontro entre alma, espírito e alma juntas, unidas, encontraram-se com aquele corpo, aquela matéria inerte que foi um pó na terra, um barro, formando então o ser humano como nós somos e conhecemos. Então a origem, por que a gente precisa focar isso aqui? Porque uma vez que a nossa origem é divina, a gente vai ver uma coisa interessante aqui. Vamos lá, segundo subtópico, o anseio natural do espírito humano. Sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, conforme Paulo muito bem acentuou aos atenienses. E aqui está a referência. Então, vindo essa ideia, professor, você que estava telefonando essa aula aí, foque nesse ponto aí. Se o nosso espírito veio de Deus, a origem do nosso espírito é divina, logo, nós ansiamos, esse mesmo espírito anseia por Deus. Se Deus o criara, e realmente o criou, se for a Deus quem o criara, e isso sim ele fez, Deus criara, formara-nos e deu-nos um espírito. E esse espírito veio de Deus, o sopro de Deus, for a Deus quem soprar em nossa nariz no fôlego de vida, automaticamente o nosso espírito vai ansiar por esse Deus. Tá? E isso a gente precisa entender claramente. E Paulo focou aqui, ele disse para os atenienses, vejo que vós são muitos, ele vai dizer, supersticiosos, né, dando a ideia de que esses homens estavam sempre, havia vários altares ali na região, naquela região que Paulo estava, em Atenas, na Grécia, e esses homens, então, Paulo via muito culto, muita busca, embora eles não buscassem, não adorassem, não conhecessem o verdadeiro Deus, o Deus a qual nós servimos, o Deus criador de todas as coisas, ainda assim, essa busca daqueles atenienses por diversos deuses demonstrava-nos que o espírito desses homens ansiava pelo divino, ansiava pelo celeste, e isso é interessante. Já também o salmista confessou que a sua alma suspirava por Deus. Então, a ideia básica é essa. A origem do nosso espírito, divina. Deus é quem nos deu o espírito. E, sendo, pois, o nosso espírito de origem divina, esse mesmo espírito anseia pelas coisas de Deus. Tá? A nossa carne, por diversas vezes já incrustada em nós, a natureza pecaminosa da nossa carne, muitas vezes tende a fazer-nos pecar, mas o nosso espírito anseia por Deus, e há essa guerra interna, essa batalha interna espiritual. Vamos ver o terceiro subtópico.
a revivificação do espírito humano. Então, esse espírito que nos fora dado por Deus, anseia por Deus, mas há uma luta interna hoje, então esse espírito precisa ser revivificado, guiado novamente a Deus. E como isso acontece? Nós vamos ver aqui agora. Você pode estar explicando aí aos seus alunos, professor. Através, né, da morte, através de sua morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem que jaz morto espiritualmente. Só ele é a ressurreição e a vida. Então, a única maneira hoje de termos o espírito revivificado, o espírito pronto às coisas de Deus, apto a buscar ao Senhor e a servir a Deus, a servir ao Senhor, a única maneira é entregando nossas vidas a Jesus Cristo. Então, só Jesus tem esse poder. Só Jesus hoje é a esperança, a certeza, a razão de que o nosso espírito realmente estará com o Senhor ali para todo sempre. Né? Espírito, lembrando que o espírito é alma. Então, a única forma de reivindicar a nossa vida espiritual é entregando tal vida, entregando-a à pessoa de Cristo. Ok? Então, vamos passar aqui para o segundo tópico. Então, esse aí foi o primeiro tópico, a espiritualidade. Então, deixa eu fazer uma síntese no final de cada tópico. Então, explicando o primeiro tópico, sobre a espiritualidade humana. Então, somos espirituais porque fomos criados por Deus, que nos deram um espírito, ser também Deus, também um ser espiritual. João 4:24, Deus é espírito, Deus disse isso. E, uma vez tendo tal origem, o nosso espírito também anseia por Deus. Mas, incrustados numa natureza pecaminosa, nós precisamos, para fugir de tal natureza, entregarmos a vida a Cristo, que é o único que tem o poder de libertar-nos por completo, tá? Através da ação do Espírito e do amor glorioso do Pai, a quem enviara Jesus. Então, a síntese desse primeiro tópico é esse aí. O homem é um ser espiritual, tá? Ainda que em pecado, ainda com uma natureza, como eu já disse, pecaminosa, o homem não deixou, por causa disso, de ser um ser espiritual. Então, a gente precisa entender sempre isso, ter sempre essa questão em mente, tá? O fato de que somos seres espirituais também. Ainda carnal. Eu não digo que a gente não estou dizendo aqui com isso, tá? Não entenda que eu estou dizendo que a nossa essência, nossa natureza essencial seja espiritual, como é de Deus. Não, a gente sabe que nós somos seres tricotômicos, nós somos espírito, alma e corpo. Mas essa ideia, quando eu me expresso dizendo que somos seres espirituais, eu estou querendo dizer que o nosso espírito anela pelas coisas espirituais, anseia pelas coisas espirituais. Então essa seria aí uma breve, uma espécie de síntese desse primeiro tópico. Vamos passar para o segundo, então. Vamos lá, o segundo tópico diz assim: a racionalidade humana. Tenhamos em mente esta proposição, ou seja, Deus é um ser racional. Logo, existe perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Por isso mesmo, ele requer de cada um de nós um culto racional. Então, vamos lá. A gente precisa entender uma coisa, gente. Deus é um ser racional. Isso é interessantíssimo. Lembrando que, por mais que a gente tente estudar, entender, analisar Deus, a gente nunca vai chegar a um pleno conhecimento de Deus, porque se esse dia acontecer, Deus deixa de ser Deus. Então, Deus sempre será para nós alguém, um ser complexo. Mas, ainda assim, Deus é um ser racional. Deus ele pensa, age, e Deus ele age de acordo com a sua santidade, com a sua justiça, com a sua glória. Então, se Deus é um ser racional e ele nos criou, criaram-nos também para ser seres racionais. Então, nós devemos agir com racionalidade. Esse é o ponto que nós vamos focar dentro desse segundo tópico. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Deus é um ser racional. Certa vez, o Senhor desafiou o povo de Judá que caíram na apostasia a argumentar acerca do verdadeiro caminho. Então, vamos lá. Deus é um ser racional. Então, ele sempre nos impulsiona. Essa é a ideia por trás do contexto aqui em Isaías. Deus sempre estará nos conduzindo ao caminho da verdade, ao caminho da justiça, ao caminho da perfeição. E sempre que seu povo, né, sempre que aqueles que o temem, que decidem andar em seus caminhos, saírem dos tais caminhos, Deus sempre nos chamará a retornar ao caminho. Deus sempre nos fará refletir. Deus sempre nos chamará a pensar e a repensar a nossa fé, a nossa vida, o nosso portar, o nosso comportamento. Então, Deus é um ser racional e Ele quer que nós pensemos, analisemos,
tá? Que a gente venha raciocinar, que a gente venha entender, que a gente não haja só por impulso, mas que principalmente que a gente venha agir de forma racional, de forma a entender tudo aquilo que está sendo feito, dito e pensado, ok? Então vamos lá, continuando aqui. Portanto, ele requer que seus servos uma postura racional, porquanto doutor de razão. Não temos uma natureza animal e bruta, mas racional e inteligente. Então, como já fora dito aqui, nós não somos seres irracionais, como os demais animais. Embora, enquanto você assiste isso aqui, eu tenho certeza que você vai estar pensando aí, há momentos que a gente vê, parece que certos animais, né, que nós temos como irracionais, agindo com racionalidade, ou seja, dá-nos a entender, né? Não estou dizendo que os animais irracionais tornaram-se agora racionais, não é essa a ideia. Não estou com isso criando algo desse tipo. Mas, às vezes, dá-nos a entender, parece-nos que os tais animais estão agindo com racionalidade. Muitas vezes eu imagino isso, penso nisso, como o próprio Deus mostrando isso. Né? Deus, às vezes, permitindo que alguns animais tenham comportamentos que a gente não consegue explicar e descrever, e de tão racional que parece ser, é Deus mostrando-nos que nós sim é que somos, tá? Quem somos, perdão, os animais racionais. Nós é que devemos agir com racionalidade, ensinando-nos. Isso eu queria dizer. É como se Deus estivesse dando-nos uma lição por intermédio desses animais. E muitas vezes a gente pensa, isso acontece, é automático. Quando você vê um animal agindo com racionalidade, você fica pensando, olha, poxa, ainda fala que é irracional, né? Ó, o ser humano deveria fazer isso, o ser humano deveria agir assim, não age. Então, os animais, ainda que irracionais, nos dão exemplo. E nós, seres racionais, deveríamos sim ser o exemplo. Cuidar, tratar, amar, sempre procurar agir de forma racional, com a razão, tá? Vamos continuar aqui então. Segundo subtópico do segundo tópico. A harmonia entre racionalidade e espiritualidade. Então vamos ver que existe uma harmonia entre esses dois pontos, tá? Ou seja, entre o primeiro tópico que a gente citou lá, o homem espiritual e o homem racional. Há uma harmonia entre esses temas. A gente vai ver isso aqui já já. A verdadeira espiritualidade manifesta-se de maneira racional, pois o nosso Deus é um ser racional. Pois Deus, ele não é de confusão. Para que o agrademos, o Espírito Santo nos desenvolve a inteligência espiritual. Então vamos lá, vamos tentar entender uma coisa. Somos seres espirituais, né? Porque assim por Deus somos criados, no Espírito. E nosso Espírito tende, ainda que não consiga, naquelas pessoas que não conhecem a Deus, ainda que não consigam explicar esse desejo, esse anseio, essa busca pelo celeste, essa busca pelo divino, essa busca pelo imaterial, pelo espiritual, ainda que essas pessoas não consigam descrever, sim, há nelas incrustadas uma natureza também espiritual, que busca, que anseia, que anela pelas coisas de Deus. Mas existe uma espécie de harmonia que nós devemos atentar para isso. Então, o homem, apesar, ou melhor dizendo, além de ser espiritual, o homem também é racional. E o que o homem deve fazer nesse sentido? O que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa missão nisso? É unir esses dois pontos, tá? Trabalhar a ponto de que haja uma simetria, uma sintonia entre esses dois pontos. Ou seja, um homem que busca pelo espiritual deve buscar pelo espiritual de forma racional. Isso que a gente vai ver já já. Então, a maneira como eu cultuo deve ser um culto racional. Deixa eu ler isso e explicar. O culto racional agrada a Deus. Posto que Deus é um ser racional, devemos cultuá-lo racionalmente. Isso significa, antes de tudo, que a nossa adoração a Deus tem que ser perfeitamente entendida, explicada e praticada. De outra forma, não terá valor algum. Aliás, o culto cristão é o mais racional de todos, apesar de parecer para os incrédulos o escândalo e loucura. Vamos tentar entender isso aqui à luz da Bíblia. Vamos lá. O que Paulo disse em Romanos 12:1? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, que sentido? Né? Há muitos, às vezes, tem certa dúvida em entender por que Paulo teria utilizado esse termo, essa expressão. Tá? Vamos lá, então. Em primeiro lugar, Paulo ele vai rogar, no capítulo 12, ele vai pedir uma súplica, um rogo, ele vai, do fundo do seu coração, do seu âmago, rogar para que os irmãos, né, de Roma, os irmãos romanos, e lembrando que isso aqui serve para todos nós, e eles vão rogar pelo que Paulo vai usar o quê para rogar? Pela compaixão de Deus. Tá?
E aonde é demonstrada a compaixão de Deus? Nessa epístola, basta você ler do capítulo 1 até o capítulo 11. Quando você chega no 12, o que Paulo está dizendo nessa compaixão, ela é demonstrada nos capítulos 1 a 11. Então, de tudo que Paulo tinha dito antes, demonstrando a compaixão de Deus, ele está rogando por essa mesma compaixão já apresentada na Epístola aos Romanos, para que os irmãos romanos apresentassem, ou seja, de livre e espontânea vontade fossem a Deus, apresenteis a Deus o quê? Apresentar o corpo, o vosso corpo, em sacrifício vivo. Então a ideia de apresentar o corpo não é só colocar a nossa carne diante de Deus, não. O ser, o homem. Então o vosso corpo aqui aponta para todo o ser do homem, como sacrifício vivo. Então, como entender isso? A melhor maneira de se entender isso é entender que Paulo pertencia, está também escrevendo para algumas pessoas que pertenciam, a uma cultura na qual havia nessa cultura sacrifícios. Então a gente vai ver o tabernáculo ali, você pega o livro de Levíticos, por exemplo. Havia sacrifícios realizados no tabernáculo. E esses sacrifícios eram o quê? O ofertante levava um animal, a qual seria imolado, o sangue aspergido, a queima completa quando era holocausto, ou a queima parcial, ou, por assim dizer, umas partes do animal quando era oferta pacífica ou pelo pecado, pela culpa. Então a queima desse animal, a morte desse animal, ela simbolizava um momento em que aquilo ali estaria aplacando, de certa forma, a ira de Deus. Então, o pecador, o ofertante, levava um animal a Deus como oferta, tal animal era morto no lugar, por assim dizer, daquele pecador. Então, isso acontecia. Então, isso era um culto, um sacrifício. E Paulo está usando esse termo, essa terminologia, essa ideia, essa ênfase também já tida lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, para expressar o que ele quer dizer aqui. Só que tem um detalhe, perceba o que acontecia lá. O animal, ou seja, o sacrifício, o animal a ser morto, ele era um animal irracional. Ele não ia por livre e espontânea vontade. Ele era levado, ele era induzido a morrer. Então ele era entregue sem que ele tivesse noção, conhecimento. Então, primeiro, o animal não ia voluntariamente, ele era levado. Segundo, ele não tinha noção do que estava acontecendo. O animal morria sem saber o porquê estava acontecendo. Ele não tinha essa racionalidade. Morria sem saber o porquê. Que já também, ou seja, não é o caso, o nosso caso. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está fazendo um paralelo, traçando um paralelo entre o sacrifício da antiga aliança e nós hoje, na nova aliança. Então, o animal ia de maneira involuntária. Nós temos que entregar o nosso corpo e irmos a Deus voluntariamente. Olha aí o culto racional. O animal era imolado, morto, sem saber o porquê. Mas nós sacrificamos a nossa carne, por conseguinte, o nosso ser, os nossos anseios, nossos desejos, e sacrificamos isso no altar de Deus, ou seja, damos isso a Deus. Quando? Quando entregamos a vida a Cristo, deixamos de viver a nossa vida e passamos a vida pecaminosa que vivíamos, mas passamos a viver uma nova vida com Cristo. Deixamos de ser a velha criatura e tornamos-se uma nova criatura em Cristo. E a vida que agora levamos é uma vida racional, uma vida onde a gente pondera, calcula, pensa, a gente não age por impulso, não age por anseios e desejos carnais, a gente passa a agir por Deus. Então, isso aqui, gente, é culto racional. Culto racional, basta você fazer o que eu fiz aqui, professor. Você vai ter tempo aí, você vai poder pegar e traçar esse paralelo entre o culto da antiga aliança, explicar e mostrar. O que você vai fazer simplesmente é isso, de uma forma bem prática, bem pragmática. Trocar de lugar, nós tomando o lugar daqueles animais lá da antiga aliança, mas agora não como eles, involuntariamente, sem raciocínio, sem saber o que estava acontecendo. Então não era uma entrega da oferta, a oferta em si não se entregava, era o ofertante que ia dar. Nós hoje não, nós nos entregamos, nós não somos só ofertantes, mas também entregando nossa vida como oferta agradável ao Senhor. Então isso é, Paulo disse, o vosso culto, lembrando também aquela liturgia, culto racional. Então esse é o ponto que a gente precisa entender, harmonizando, é claro, a gente vai trazer aqui uma harmonia entre o lado racional e o lado espiritual. Então, o homem é um ser espiritual? Sim. Ele busca as coisas espirituais, há nele uma natureza espiritual dentro dele? Sim. Mas o homem também é racional, ele foi dotado por Deus de racionalidade. Então, esse homem que busca as coisas espirituais precisa agir de maneira racional. Então, nosso culto deve ser um culto racional. Não, então, Paulo está dizendo só no sentido de pensar, no sentido de agir, mas Paulo está dizendo que a gente deve ter consciência, devemos estar conscientes de tudo que é feito. Então, a gente deve ir a Deus com certeza, com vontade,
com clareza, de livre e espontânea vontade, amar a Deus pelo que Ele é, amar a Deus pelo que Ele significa e representa nas nossas vidas. Tomando um gancho, é claro, você pode estar trabalhando isso na sua aula, fazer um paralelo entre essa entrega nossa, o culto, com os cultos também, que a gente vê alguns cultos estranhos que acontecem aí. Pessoas que às vezes demonstram comportamentos estranhos, saem de si, pessoas que saem fora de si, estão fora de si, dizendo ser usada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo não sai hipnotizando ninguém, fazendo ninguém bater cabeça para lá, bater cabeça no chão, pular e se machucar. Assim, a gente vê em cultos, principalmente de cultos pentecostais, pessoas que estão ali cheias do Espírito Santo, e a gente às vezes não entende o que está acontecendo, eles acabam às vezes murmurando, falando coisas ruins. A gente percebe que o agir do Espírito é uma coisa totalmente natural, ninguém se machuca, não há nada que venha denegrir ou trazer algo ruim para a imagem daquele lugar, daquele momento, daquele culto que está acontecendo ali. Então, quando Deus está no negócio, o negócio flui, é maravilhoso, é abençoadíssimo. Esse é o ponto que a gente precisa entender, tá? Então, certas coisas que estão sendo atribuídas ao Espírito Santo aí, com certeza algumas dessas coisas, boa parte delas hoje, não são, tá? Mas o que não quer dizer é que a gente vai olhar algo, por não entender o que está acontecendo ali, a gente vai dizer que não é o Espírito Santo. Cuidado, é um perigo isso aí. Devemos analisar, pedir ao próprio Espírito Santo que está ali agindo, para que ele nos mostre se é realmente ele ou não, e o que está acontecendo ali, ao invés de sair falando e acabar cometendo até um pecado, tá? Grave. Então vamos fechar esse ponto aqui. Então o que é isso aí? Faça isso, professor. Trabalhe esses dois tópicos. No final do segundo tópico, junte os dois, tá? Espiritualidade, sim, mas com racionalidade. Espiritualidade, sim, mas pensando, com razão, é claro. Lógico, quando eu digo lógica, não falo de lógica, a lógica humana não, tá? A lógica de Deus, o raciocínio de Deus, o agir de Deus, entender as coisas à luz da visão de Deus, tá? Porque se você for muito lógico, humanamente falando, a gente acaba nem cultuando, porque a lógica humana não entende as coisas espirituais. Então eu não posso usar a lógica humana, a minha lógica, o raciocínio humano, para tentar entender as coisas de Deus, sendo que o homem carnal não discerne as coisas de Deus. Então tal discernimento deve vir do Espírito, ok? Deixa eu passar para frente aqui. Terceiro tópico, vamos lá. O terceiro tópico diz assim, a sociabilidade humana. Então, além do homem ser espiritual, ter sua natureza espiritual, além do homem ser racional, pensar, agir, mas tudo isso com racionalidade, ponderando, o homem também é um ser sociável. Isso é importante. Deus nos criou sociáveis. A solidão é contrária à nossa natureza. Por isso, Deus instituiu a família e só depois o Estado. Então, a princípio, eles vão falar aqui, deixa eu já pincelar. O homem é um ser sociável. Então, essa ideia de sociável é alguém que se comunica com os demais. Deus não fez o homem para que o homem estivesse só. Vamos ver isso aqui com mais clareza. Deixa eu ler os tópicos, que eu ganho até mais tempo aqui na aula. Vamos lá. A solidão é nociva ao ser humano. No período da criação, a única coisa que Deus afirmou não ser boa foi a solidão. Por esse motivo, Deus fez a mulher para que o homem tivesse uma companhia idônea e sábia. Somente os que se insurgem contra a verdadeira sabedoria buscam viver isolada e solitariamente. Então, vamos lá. Solidão. Solidão nunca foi, nunca será algo bom. Lembrando que a ideia de solidão aqui nem sempre ela precisa ser bem analisada. Às vezes você consegue estar num lugar cheio de gente e sentir-se só. Então, a ideia aqui da solidão é no fato do homem estar sozinho, somente uma pessoa. Então havia só o Adão. Aí lembrando, né, eu já falei em aulas anteriores, o link vai estar na descrição do vídeo para você assistir e acessar depois, mas lembrando que o homem estava só, aí eu vou colocar o que eu penso, mais uma vez, você não é obrigado a concordar comigo, mas eu não consigo ver, imaginar, crer, entender que o homem se sentiu só. O que eu vejo, e a Bíblia mostra isso, é que Deus, analisando a criação, porque a Bíblia diz que viu Deus tudo que fez e esse que era bom. Então Deus fez o homem Adão só. E no final do dia, a Bíblia diz que Deus viu e fez que era bom. Então Deus já fez o homem sozinho, isso era bom. Então, o que acontece aqui? Então não é um homem que percebe, um homem que vê que está só. É Deus que criou o homem e tudo aquilo que Deus criou era bom. Deus agora decide também, melhor dizendo, já tinha esse plano, esse projeto, Deus cria a mulher e isso também é bom. A única coisa que não era boa ali é que o homem permanecesse só. Então Deus ter criado Adão sozinho não foi algo ruim, gente. Porque o texto diz, viu Deus tudo quanto fez e eis que era bom. Deus criou Adão sozinho, sem a Eva. E isso foi bom. Mas o Adão criado sozinho, que isso foi bom, permanecer sozinho, que não seria bom. Então o que diz o texto? Não é bom que o homem esteja, ou seja, permaneça, fique, continue só.
Não seria bom que o homem continuasse só. Então, Deus, vendo isso, aí sim, não o homem, Deus vendo isso, decide criar a mulher, uma companheira idônea, alguém que pudesse auxiliar e ajudar o homem, tá? E ambos pudessem amar, viver em conjunto. Então, olha aí, a solidão não é algo bom não, gente. Se eu estou falando para alguém, de repente você é daquele tipo de pessoa que gosta de ficar sozinho, enclausurado, cuidado com isso. A gente sabe que uma das coisas que às vezes é perigosíssimo é quando a pessoa às vezes beira uma depressão. Imagina alguém que beira uma depressão e não quer andar com mais ninguém, esteja só. Olha o perigo que se incorre isso. Então é bom que a gente esteja acompanhado de mais pessoas, nós somos seres sociáveis. A gente precisa ter amigos, ter amizade. Há decepções, quem sabe você que está me ouvindo decidiu ficar só, andar só, viver só, morar só, porque se decepcionou, se frustrou com as demais pessoas. Só que não se esqueça de uma coisa, se um ser humano te decepcionou, Deus também pode colocar, e eu creio que vai na sua vida, outros seres humanos para te alegrar, te ajudar, te auxiliar. Tem pessoas que às vezes se entristecem com o ser humano e vai buscar alegria no animal. Nada contra. Se você tem animal de estimação, cachorro, gato, isso é coisa sua, tá? A decisão é sua. Eu só estou dando uma opinião aqui no vídeo. Mas se seres humanos nos decepcionam, calma, gente. Deus também levanta seres humanos para nos alegrar, para nos fazer novamente nos reanimar, felizes. Tá? Então, não generalize, não. Se tem uma pessoa aí te entristecendo, o mundo não é só essa pessoa, não. Tá? Aí 7 milhões e meio de pessoas no mundo, e Deus pode estar enviando alguém para a sua vida para te alegrar, para te ajudar. Tá? Não deixe as decepções, não deixe que as decepções te façam querer estar só, sozinho, sem a companhia de ninguém. Isso não é bom, isso é errado, isso é ruim. Amém? Então vamos continuar aqui. Então a solidão não é boa, não. Pula fora, sai da solidão. Tá? Vamos lá. A família é a origem da sociedade humana. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu voltar lá na solidão. Lembrando que quando eu digo aqui sai da solidão, não estou dizendo para casar, estou falando de relacionamento, estou dizendo amizade, companheirismo, coleguismo, pessoas de trabalho, pessoas. Conheça mais pessoas, tá? Amém. Voltando aqui. Segundo subtópico, a família é a origem da sociedade humana. A família é mais importante que a sociedade, mais imprescindível que o Estado, pois ambos dependem do lar doméstico. Então, Salomão aqui dá um exemplo, não vou nem ler para ganhar tempo. Então, gente, família, olha que coisa linda, eu falei de pessoas, solidão, não há nada melhor do que a sua família. A família é de extrema importância. Hoje a gente, às vezes, acaba meio na correria do dia a dia, esquecendo das melhores pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas, a saber, nossa família. Então, ame a sua família, esteja junto, participe. De repente você é daquele tipo que não vai em festa de aniversário com a família, não sai com ninguém, não tira um dia para a família. Querido, ame a sua família, esteja com a sua família, participe nos eventos, nas agendas a qual a sua família prepara e faz. Não há nada melhor a gente entender uma coisa, não é bom ficar sozinho. Às vezes a família sua sai para uma festa, você não é muito chegado à festa e fica em casa sozinho, olhando para os cantos, liga a TV, nada passando. E sai uma coisa ali, outra ali, nada. Até para um lado, até que a família chega e a gente percebe, quando a família chega, poxa, eu deveria ter ido, eu deveria ter participado, eu deveria ter estado com ele. Então, não perca tempo, tá? Não fique só, ame a sua família, entenda que a família é mais importante do que qualquer coisa que você venha buscar aqui dessa terra, tá? Mais importante que o Estado, mais importante aí do que as pessoas que estão na sociedade ao nosso redor, não só as pessoas, né? As coisas que acontecem, melhor dizendo, ao nosso redor. Ame, então, a sua família, tá? Família é mais importante que a sociedade. E, como diz aqui, mais importante que o Estado, que as nossas obrigações com o Estado. Primeiro, tem a obrigação com Deus, o Pai, Todo-Poderoso Deus, nele e com ele, através dele também, com o Filho, com o Espírito Santo, a Trindade Santa, mas também ame a sua família, esteja com a sua família, tá? Participe das questões relacionadas à sua família. Vamos lá, a Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. No Novo Testamento, a Igreja de Cristo é apresentada como uma sociedade perfeita, porque nela todos formamos um único corpo. Não deixou ganhar tempo aqui, para a hora está passando ali. Vamos lá. Então, além da família, nós temos a Igreja de Cristo. Lembrando, volto a falar aquela história, a igreja. Então, não estou dizendo só um vínculo denominacional, tá? Estou um vínculo com a minha denominação X. Igreja tal, do ministério tal, CNPJ tal, assim, situada, a rua tal. Amém. Mas eu estou falando de a igreja, as pessoas que compõem a igreja.
A igreja é sim, tá? Uma sociedade perfeita, essa sim. As denominações não são perfeitas, não há hoje uma denominação perfeita. E se tiver, você até me fala aí, eu quero pregar nessa denominação perfeita, porque eu não conheço. É claro que nós devemos ver também as nossas denominações com bons olhos, tá? Não estou dizendo assim que você deve ficar procurando defeito na sua denominação. Você deve gostar de estar ali, sua família está ali contigo, as pessoas que você ama estão com você ali. Então a gente não deve sair por aí falando mal e lançando defeitos na nossa denominação. Então não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer o seguinte, que não há denominação perfeita em si, então sempre há um defeito em algum lugar. Mas a ideia básica é que a gente entenda isso. Não devemos estar só, devemos estar acompanhados. Também a nossa família, amando nossa família, vivendo, interagindo com nossa família, e também da mesma forma com a igreja de Cristo, a qual nós fazemos parte. Ok? Deve haver essa interação. Outro ponto aqui, vamos lá. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio pode ser definido como a capacidade humana de tornar, de tomar livremente uma decisão. Tal atributo é observado em diversas passagens das Escrituras, que eu não vou ler aqui para ganhar tempo. Então vamos lá. Outro ponto que a gente precisa entender também é a questão de ser sociável, o livre-arbítrio. Embora você esteja em diversos lugares, isso quer dizer que você tem a opção de participar de alguma coisa ali ou não. Então a gente não basta só a gente estar em certos lugares ou acompanhar de certas pessoas. Nós devemos, nesses lugares e com essas pessoas, junto a essas pessoas, decidir aquilo que é bom ou não para nós. Optar pelo bom. Tá? Não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer. Optar pelo bom. Então, além de eu ser um ser sociável, eu não conviver, não estar só aqui nessa terra, mas ainda nos ambientes que eu preciso estar, ou que queira estar, eu preciso usar nesses ambientes o meu livre-arbítrio. A decisão, a livre escolha que Deus me deu. Escolher entre o certo e o errado. É lógico que escolhei o bem, escolhei o certo. Então, o ato de decidir, que é a mesma coisa. E, vamos lá, o ato de decidir. Segundo a Bíblia, o ato de decidir entre o bem e o mal, entre Deus e os ídolos, entre aceitar Jesus e recusá-lo, é um direito que todo poderoso nos concedeu. Então, por ser sociável, você não vai andar só. Mas você vai ter que exercer seu livre-arbítrio. Decidir. Estão fazendo coisa errada ali. Só porque eu estou no meio, eu quero estar, sou sociável, eu quero estar me socializando com as pessoas, eu vou fazer o que eles estão fazendo? Não, jamais. Então, às vezes, a gente acaba caindo nesse erro. Sirva a Deus, louva a Deus, adora a Deus, adentro de uma faculdade, aí para ser descolado, né, que é a palavra usada para ser alguém descolado, eu acabo fazendo o que as pessoas ali fazem e acabo deixando as coisas de Deus. Não, eu vou para uma faculdade, ainda que eu queira ser descolado, como alguns querem, e o crente sempre é descolado, mas ainda que eu queira estar com eles, mas o que eles fazem lá é ruim, eu tenho o livre-arbítrio, o poder de decisão para dizer, não vou fazer isso, isso vai contra o que eu creio, isso vai contra tudo que eu aprendi, isso vai contra o que o meu Deus quer para a minha vida e eu não vou fazer. Tá? Então a gente tem esse poder de decisão, ok? O ato de decidir é seu, use, exerça o seu livre-arbítrio em nome de Jesus. E nós temos a soberania divina. De um lado nós temos o livre-arbítrio, a gente escolhe, mas Deus é soberano. Lembrando que ainda assim, independente das nossas escolhas, tá? Deus é soberano, ele faz o que quer, desde que o que ele vai fazer não confronte com nada mais ligado à sua natureza, à sua santidade, nada disso. Então, Deus ele é soberano, não se esqueça disso, tá? Vamos lá. Então, a gente vai pagar pelos nossos erros. A gente tem o livre-arbítrio, decide fazer, mas se eu optar pelo mal, Deus é soberano, é sua justiça, e eu vou acabar tendo que pagar pelo erro que eu cometi, porque Deus é soberano. Deixa eu fechar aqui. 5, né? A criatividade humana. Então, o ser humano é espiritual, o ser humano é racional. Vamos lá, então. O ser humano é espiritual, o ser humano é um ser racional, o ser humano é um ser sociável, tá? E também o ser humano ele é um ser criativo. Deixa eu ler aqui a última coisa. A criatividade humana e o trabalho. Vamos começar. O trabalho não é consequência do pecado, mas uma bênção na vida do homem. Neste tópico, veremos que, através do trabalho, o ser humano transforma e preserva a terra. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Gente, e eu havia esquecido aqui, ó, o ser humano é livre, né, que é o quarto tópico. Quinto tópico, vamos lá. Então, falando do trabalho, criatividade do trabalho. A dignidade do trabalho. Deus criou o homem para trabalhar a terra, ará-la e transformá-la, a fim de torná-la habitável. Por conseguinte, o trabalho não é um castigo devido ao pecado de Adão, mas uma bênção
a todos os seus descendentes. A queda apenas tornou as atividades laboriais mais árduas e estressantes. Então, gente, eu tenho ouvido, você tem ouvido também, a gente brinca, até eu brinco com isso aqui, mas vamos falar sério agora. Muita gente acha que o trabalho em si, o ato de trabalhar, é algo oriundo do pecado. Ou seja, até pessoa que diz, olha, se um dia que eu encontrar Adão, Adão vai ver. Hoje eu trabalho por causa disso. Se não fosse Adão, eu teria deitado numa rede olhando para cima. Não, gente, isso não existe. Isso não é bíblico, isso é balela, isso é história. O pecado nunca, não foi o pecado. Uma coisa ruim originou uma coisa boa. O pecado originou o trabalho? Não, gente. O trabalho é um dom de Deus, um presente de Deus. Então Adão já trabalhava antes de pecar. O problema é que o pecado tornou essa tarefa mais árdua, como diz aqui, mais estressante. Então o homem trabalhava, não havia suor, o homem administrava o seu tempo, era tudo direitinho ali. Mas por causa do pecado, o homem agora passou a trabalhar desenfreadamente, tendo que buscar na terra seu alimento, tendo que correr atrás. Então esse estresse, essa fadiga, essa estafa toda oriunda do trabalho, isso veio por causa do pecado. Então, por favor, se você brinca assim, não, brincar até. Mas se você pensa assim, se você crê assim, se eu estou agora falando a alguém que imagina realmente, que tem por certeza o fato de que o homem só trabalha, que você só trabalha, de que o ser humano só trabalha por causa de Adão ter pecado, gente, cuidado com isso. Não, o trabalho é um presente de Deus. Trabalhar, o Deus sempre quis como trabalhar. Deus fez um homem para trabalhar na terra. É claro que não tão árduo como é hoje. O problema é que o pecado tornou o trabalho estafante, fadigante, árduo, um negócio complicadíssimo. A mesma coisa acontece, só você analisar lá com a mulher, no sentido de dar à luz, de conceber. A mulher já daria à luz, já conceberia. Só não teria essas dores, essas complicações do parto, não aconteceriam com ela. Por causa do pecado, aí sim, agora sim terá, dará à luz com dores. Então, perceba uma coisa, a mulher já ia dar à luz mesmo. Deus tinha dito quando fez, antes do pecado, crescei e multiplicai. Só que com a entrada do pecado, Deus falou, agora você vai ter dor, o negócio vai complicar. Então, complicações no parto são oriundas do pecado. As complicações, não o parto. O parto é algo maravilhoso. A mesma coisa também com o trabalho. O trabalho é o presente de Deus, mas por causa do pecado dificultou. Então entenda isso, explique isso, traga para os seus alunos aí na sua sala esse ponto para tirar de uma vez. Vai rolar muita brincadeira, com certeza. Mas se alguém pensa que é isso realmente, que isso caia por terra hoje. Fechando aqui, então, vamos lá. Então, o trabalho é algo digno. Para fechar, a criatividade humana. Os descendentes de Adão, trabalhando metodicamente, desenvolveram em pouco tempo, as mais variadas técnicas. Rapidamente evoluíram na terceira geração, Na terceira geração já dominavam a agricultura, a pecuária, a metalurgia e a arte musical. A partir da Torre de Babel, o homem já dava mostras de ter condições de dominar todo o planeta, em virtude da sua criatividade. Todavia, jamais poderemos ultrapassar os limites que o Senhor nos estabeleceu. Então, gente, vamos lá. O homem, além de trabalhar, ele é um ser criativo. Só de nós voltarmos antes mesmo do pecado, Adão ter dado nome a todos os animais, perceba que o texto não diz que Deus deu nome, o texto diz, e trouxe a Adão todos os animais para que esse visse, né, como ele os chamaria. Ou seja, então, Adão, segundo o texto de Gênesis, é quem deu o nome aos animais. Olha a criatividade, a sabedoria. Então o homem já fora dotado com grande criatividade, grande sabedoria, e isso, com o passar do tempo, veio aumentando, ampliando. É claro que a sabedoria de Adão, a nível da nossa, eu até colocaria, desculpa a expressão, é perfeita, porque não é perfeito, mas para poder explicar. Né? Então, Adão, uma mente, porque não conhecia pecado, não conhecia o mal, não conhecia nada de ruim, a nossa mente ainda não. Às vezes a gente cria algumas coisas, elabora algumas coisas, mas às vezes pelos motivos mais mesquinhos, egoístas. A gente cria um negócio, elabora algo para que a gente se dê bem com aquilo e as demais pessoas. Não, então tem, infelizmente, vou dar um exemplo disso aqui, gente. Gato de energia, gato de água. Isso não é coisa de crente, não. Você tem crente fazendo gato aí, pelo amor de Deus, faz isso não. Então, o camarada elabora um gato lá, uma coisa que nem a companhia de luz descobre, algo criativo, mas está lá roubando energia. Então, o ser humano usa bomba. Para que serve bomba? Míssil, armas das demais. Olha aí, a criatividade, mas a serviço do mal. Não é para trazer paz e segurança. Tem se usado para guerra. Então a gente percebe hoje satélites. Muitas vezes não são usados para levar a comunicação. Muitas vezes para espionar as pessoas. Vamos espionar. Então, resumindo, não quero trazer aqui uma teoria da conspiração. Não vou fugir da aula, não.
Mas a ideia básica é o quê? O homem é criativo, mas nem sempre essa criatividade hoje é para o bem, é para o bem comum. Nem todos ganham com isso. Muitas vezes o homem usa essa criatividade que ele tem hoje para o mal, para trazer benefício a si próprio e malefício às demais pessoas. Então, com Adão não. Adão é uma criatividade maravilhosa. Já a gente viu aqui exemplos que foram dados, né? O homem, desde os primórdios, o homem vem exercendo e mostrando aí que Deus dera a criatividade a ele e ele não perdera tal criatividade, tá? Nós possamos usar nossa criatividade em prol do reino, tá, gente? Em nome de Jesus. Deixa eu concluir. Conclusão. Em seu discurso em Atenas, Paulo reconhece todos os atributos que o Senhor Criador concedeu ao ser humano. Apesar da queda, a humanidade vem evoluindo continuamente. Mas, em termos espirituais, o homem regride rumo ao abismo. Somente o Evangelho de Cristo é capaz de restaurar-nos plenamente. Por isso, o Senhor Jesus é o nosso Salvador pessoal. Sem Ele, a vida humana perde todo o sentido e o encanto. Então tá aí, queridos. A aula de número 4, tá? Os atributos do ser humano. Agora nós falamos aqui um pouquinho, de maneira bem resumida, é claro, sobre os atributos do homem, os atributos dados por Deus ao ser humano. Então, para você, professor aí que vai lecionar essa aula, a gente viu que há muitos temas, né, e geralmente aulas que tem muitos tópicos, como esses 5 tópicos, a gente acaba nem conseguindo focar e falar. Então, eu tenho sido perguntado, questionado por algumas pessoas, como é que eu faço para trabalhar minhas aulas, né, quando eu vou lecionar? Gente, volto a falar, orando muito, jejuando muito, lendo a Bíblia Sagrada, todas as referências que são dadas aqui, lendo, contextualizando as referências, lendo também livros de apoio, né, buscando aí em editoras livros de apoio que possam me auxiliar dentro desse contexto que eu quero trabalhar, e analisando pontos. Se é uma aula que tem muitos tópicos, eu li aqui porque dá tempo, eu estou gravando um vídeo, mas em loco, em sala de aula, geralmente eu não leio tudo. Por quê? Porque algum aluno vai debater, comentar, falar, trazer, mostrar o ponto de vista dele, e eu vou ouvi-lo, é claro, com todo amor, todo carinho. Se ele estiver errado, eu vou corrigi-lo. Se eu estiver errado, porque eu não sou dono da verdade, não sou. Muitas vezes eu posso estar ensinando algo que não convém, não está correto, e há alunos que têm um conhecimento maior que o meu, eu vou parar para ouvi-lo, terei que ser humilde o suficiente para entender isso, e então por isso vai demandar tempo, a gente acaba correndo e não lendo tudo ali. Então o que a gente faz? Aulas com muito tópico como essa, eu leio somente os tópicos, os títulos, já preparo alguma coisa, elaboro, vou fazendo no final de cada tópico uma síntese, um resumo. Então se você aí assistiu esse vídeo, né, até aqui, e deseja entrar em contato conosco, tá aí, tá na descrição do vídeo aqui, vou estar deixando, sempre coloco aí meu zap, tá, vai estar aí para você assistir, que é o 27, né, porque eu estou falando do estado do Espírito Santo, então 27 99930 8767, 27 99930 8767. Você vai estar entrando em contato conosco. Vai estar entrando em contato, possa ser que eu lhe atenda ou a minha esposa que também está aí junto a mim. Nós somos o ministério, eu não estou só, como foi dito aqui na lição, não ando só, glória a Deus por isso. Minha família vai comigo aonde eu vou. Deus tem me dado esse privilégio, gente, de poder viajar por aí, esse Brasil afora que Deus tem dado aí, e minha família comigo, né? Há lugares, há momentos, é claro, que situações que não dá para levar todo mundo. Tem igrejas que não conhecem, não dá para levar, mas sempre que eu posso, glória a Deus, e eu agradeço as igrejas que compreendem e se entendem, tá? Que levam e me deixam levar minha esposa comigo, que é essencial para o meu ministério, e meu filho, né, que ele é especial, então requer cuidado especial. Então, glória a Deus por isso, Deus abençoe vocês. Quem precisar de alguma coisa, entre em contato, vai ter na descrição do vídeo, já disse. Entre em contato, liga, manda zap, manda mensagem, comenta aí no vídeo. Só nos procurar, que nós estamos aí para lhe auxiliar, para a glória do Deus Todo-Poderoso. É um prazer estar com vocês, vocês são bênçãos. Amo a todos. E Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.